os crimes contra a honra, eles visam evitar esse tipo de coisa, né? Você já tem no Código Penal um crime de injúria racial, e a injúria racial que mais se comete na internet. A gente está falando aqui de racismo, mas é importante falar uma diferença técnica que é relevante, do crime de racismo para a injúria racial. O crime de racismo é uma coisa mais grave, no sentido de ofender um coletivo de pessoas, a dignidade dela, a existência dela, os seus direitos, o acesso dela ao que tiver que ter, seja de emprego, de saúde, de educação. E a injúria racial, ela é uma injúria contra a sua imagem, né? Contra a sua honra, conforme uma rede social, alguém fala mal, xinga, fala uma coisa absurda contra você. A gente vê pessoas como nós, né, que é o cidadão no dia a dia, mas também vendo artistas também sendo xingados, humilhados, né, sendo pessoas de capacidade maravilhosas, né? Você vê cantores, atores, políticos, né? Então, essas pessoas são atingidas na sua honra, né? Não vou nem falar os adjetivos que eu acho desnecessário falar que dizem das pessoas, mas são coisas cruéis, nojentas, né? Então, se gosta de fazer, infelizmente, esse tipo de coisa. As pessoas, por exemplo, eu não sei se eu tenho oportunidade de fazer compartilhamento de tela. Tem, doutora Camila, aqui para mostrar uma coisa? Tem. Então vou fazer um share screen para mostrar para vocês a que ponto de comentários abjetos raciais se faz na internet. Nós precisamos apenas, pela ordem, viu, doutora Cláudia? Nós precisamos só habilitar. lhe compartilhar o co-host. Um minutinho só. Que é só para vocês terem uma noção assim, das coisas absurdas que se falam, que você não acredita que em 2021 alguém tenha coragem de dizer isso, né? Pronto. Pronto, aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Obrigada. Vocês estão vendo bem? Dá para ver a imagem? Vamos. Então, essa imagem é do Facebook, eu rabisquei ali o rosto do rapaz, né, para não expor, mas enfim, o rapaz tinha passado por uma faculdade de medicina, ia estudar medicina em Buenos Aires, né, e estava ali desejando boa sorte para quem fez Enem, acho que era o Enem do ano seguinte que ele passou, não entendi muito bem o contexto, mas olha assim, que tipo de comentário se faz no Facebook achando que ele, por ser uma pessoa que não é branca, não teria direito de estar numa faculdade de medicina. Aqui, ó, um negro, espera aí que eu vou buscar o chicote. Olha o que a pessoa fala. Aqui, como é que é? Manda um salve aí para os malucos da cela. Como se o cara tivesse, sabe, mentindo que passou, tipo, o cérebro tivesse menos capacidade, o cérebro tivesse cor. Isso é um negócio inacreditável, né? Então, assim, os comentários mais baixos, mais abjetos, para um cara que teve uma conquista maravilhosa. Quantas pessoas a gente conhece que foi fazer medicina em Buenos Aires? Eu não conheço nenhuma, né? Eu não passaria para medicina. Então, como alguém tem coragem de dizer isso para uma pessoa? Olha outra coisa absurda também. Aqui outro comentário. Ver se eu consigo compartilhar esse aqui também. Share screen. Isso foi um processo que surgiu porque uma pessoa publicou numa rede social, fez uma página como se fosse Mercado Livre, anunciando um escravo. Em 2020, a pessoa escreveu assim, que na página, isso é um processo da Justiça Federal, anúncio, negro africano legítimo, único dono, bom estado de saúde, serviços, animais, transporte. Junto do link, o acusado adicionou a seguinte legenda, alguém precisa de um escravo baratinho? Único dono. Como é que alguém assim tem coragem de colocar isso na internet? Vocês têm alguma humanidade nessa pessoa, né? Porque chamar de pessoa quem tem coragem de ofender a dignidade nessa baixeza, né, de alguém. Então, assim, até quando eu fiz essa pesquisa para falar com vocês hoje, eu fiquei até assim, meu Deus, como é que alguém faz um negócio desse, né? Então, assim, para você ver, você faz isso por quê? Porque você está no anonimato. Provavelmente essa pessoa fez uma página falsa do Mercado Livre para fazer esse anúncio escroto, só dizendo assim, desculpa da palavra, para fazer venda de escravos, digamos assim, em 2021. Então, assim, o que contribuía também, na minha opinião, para esse tipo de coisa?
você tinha penas de injúria racial pequenas, né? Eu sei que a gente está no ambiente de advogados aqui, ou estudantes, ou quem se interessa pelo tema, mas eu sei que a lei penal não é a solução para tudo, mas você, quando tem um código penal, você escolhe bens jurídicos que são relevantes. E a dignidade dessas pessoas que sofrem injúria racial não é relevante. O sentimento, né, de ridicularização, de humilhação que se experimenta vendo um negócio desse, parece que até nesse anúncio do Mercado Livre, a imagem de uma pessoa que não era fake, existia mesmo, né, era uma montagem. Então, assim, como é que essa pessoa se sente fazendo isso, né? Achando que isso é legal, por acaso? Então, assim, as penas são pequenas, né? A gente tinha uma pena de 1 a 3 anos no máximo, e dificilmente alguém pegava 3 anos. Aí pegava 2, que a gente ainda tem um judiciário que, infelizmente, não posso falar do de São Paulo, que eu não conheço, que eu não estou aí com vocês, mas no Rio é essencialmente branco, né? E tem aquele pensamento do no dos outros é refresco, né? Não foi a tua filha, não foi o teu filho, não foi teu amigo, né? Não foi você que passou por aquilo. Aí condena, se for condenar, até 2 anos, né? Vai uma pena substitutiva, né? Uma pena alternativa, e acaba pagando uma multa, uma coisa que não tem caráter nenhum conscientizador, já não digo ressocializador, porque esse conceito tem que ser, na minha opinião, um pouco readaptado para certas coisas, né? Eu não sei se essa pessoa que faz um negócio desse, ela está vivendo em sociedade, né? Ela não consegue conviver. Será que ela consegue voltar? Se ela consegue entender o caráter abjeto do que ela fez, né? Mas não é uma pena de multa que vai conscientizar, pagar tipo um salário mínimo, vai mudar a cabeça dessa pessoa, não vai, né? E aí, a gente até agora saiu uma lei, não sei se vocês sabem, Lei 13.964, que está como 2019, né? É a pena que trouxe várias modificações no Código Penal sobre crimes eletrônicos, né? E uma das questões que essa lei trouxe de avanço foi o aumento das penas, né? Da injúria racial propagada pela internet, né? E aí, no caso, a pena seria triplicada. E aí até vamos falar um detalhe pelo fato dessa lei estar 2019. Por quê? Porque não só injúria racial, mas também como comentários ofensivos na internet. Essa lei é de 2019, mas a nossa presidência atual vetou essa lei. Por quê? Porque existem leis que têm finalidades, né, os vetos políticos, né? Porque se você tem, digamos assim, gabinetes de ódio, aquela indústria, né, que a Camila comentou de fake news, qual o interesse que existe em punir mais, né, pessoas que já estão, como a doutora Camila falou, né, mostrando a cara na hora de xingar, de atrapalhar uma live, né? Então, para finalidades políticas, era interessante vetar essa lei, né? Porque em tempos de eleição, os xingamentos eletrônicos, aquela coisa toda, aquelas mentiras pela internet, né, são um instrumento político, infelizmente, que a gente vê que é muito utilizado, né? Até para decidir eleição, né? Então, essa lei teve um veto, mas o veto foi derrubado. Foi derrubado para finalmente a lei sair esse ano. Por isso que, assim, ela é de 2019, porque sentaram em cima dela, porque não havia interesse político de aumentar essas penalidades, que, obviamente, se isso for utilizado agora, vai ter maiores consequências. Uma pena triplicada, você vai ver que o crime não vai ficar no juizado especial criminal, né? Ninguém vai pagar uma multa de um salário mínimo fazendo isso, né? Então, assim, é uma forma eu entendo, de coibir, acho que é importante, não é o único instrumento, né? Além da conscientização, da educação, mas, né, a gente também tem que agir em todas as instâncias, né, que forem possíveis. E outro ponto também importante, às vezes eu não vejo muito interesse de algumas autoridades policiais em coibir certas coisas, né? Como a injúria racial na internet, né? Até a doutora Camila batendo papo comigo há mais tempo, ela comenta das dificuldades, às vezes, que ela enfrenta, né? Não só de questões raciais, com a população LGBTQIA+, enfim, tudo que aparece, né, de ofensa cibernética, aquela coisa do deixa disso, não tem prova suficiente. Então, assim, existe acredito, uma má vontade para investigar esse tipo de coisa, né? Eu vejo aqui no Rio a polícia querendo só coisa que envolve dinheiro, né? Que eu acho que é isso que vai para a televisão, que dá reportagem para delegado, para investigador ter destaque na mídia, né?
e aí dizer que xingaram uma moça, praticaram um ato de racismo contra ela, né, uma injúria racial também, num post de Instagram, de Facebook, vai dizer, deixa disso. Eu escolho a conversa que eu escutei num corredor de delegacia. A moça chegou com a página, numa conversa de grupo de WhatsApp, ela mostrou, foi chamada, desculpem a palavra, de macaca, né? E aí ela queria fazer o registro, obviamente, né? E aí o delegado, você vai fazer o registro para quê? Entendeu? Você tem aqui uma conversa de WhatsApp. E o que vai acontecer? Isso vai para o juizado, isso antes dessa lei nova que eu falei agora. Aí vai para lá, o que vai acontecer com essa pessoa? Se ela aparecer, né, que ele vai apagar, né, o que botou aqui nesse grupo de WhatsApp, e se for identificado, vai pagar uma cesta básica, enfim, não dá em nada, entendeu? Não sei nem realmente o que o juizado vai entender sobre isso. Então, assim, já existe um papo de delegacia de desestímulo desse tipo de registro. Então, assim, a gente, né, como operador do direito, nós como advogados, não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que insistir. Não vai naquela delegacia de bairro, vai na outra. Se não quiser ir na delegacia, vai no Ministério Público. O Ministério Público recebe notícia de crime. Não interessa se é ação penal privada, se é ação penal pública, né, condicionada à representação, incondicionada. Muitas coisas que a gente tem dificuldade na esfera da autoridade policial, a gente parte para o MP. Aí dificilmente o delegado não vai fazer o que o MP falou para fazer, né? Então, esse é o conselho que eu dou para quem tiver dificuldade para fazer um registro desse tipo de coisa, vai para a promotoria, saber qual é que corresponde à circunscrição daquela delegacia e faça isso, porque realmente não pode deixar passar. Se a gente cada vez mais diminuir os registros, as comunicações de injúria racial e de racismo também, né, também que aconteçam, a gente está compactuando com isso, né, gente? Está tratando de seres humanos, de vidas, todas as vidas importam, né? Então, ainda mais quem sofre esse tipo de coisa, não dá para saber o que ela sente, o quanto está doendo para ela, o quanto é absurdo o que se passa, né? Então, não vamos relativizar esse tipo de sofrimento, porque é muito humilhante. Você não pode deixar uma coisa dessa ouvido um delegado que não vale a pena registrar, porque está com preguicinha, né, de fazer o trabalho, que está de olho em outra coisa que pode dar destaque para ele. Então, a gente não pode se comprometer a fazer esse tipo de coisa. E também ficar esperto também na questão do cybercrime, né, envolvendo questões raciais, das provas, porque hoje em dia você tem um ensino de direito que está sendo modificado. A gente não estudou, eu na minha época, né, eu não estudei direito digital, então a gente está tendo que se adaptar a provas digitais. São matérias que quem até já está formado está tendo que se virar para entender como na prática isso funciona, né? Então, assim, Cláudia, como é que eu faço então para fazer o meu registro, né? Para não deixar isso passar, meu cliente foi ofendido, foi humilhado, enfim, o que for. Bom, a gente tem que realmente ficar muito ligado nesse assunto, porque teve um precedente de um caso de... Olha como as pessoas, os ofensores também são malandros, né? Um menino que era aluno da FGV, foi até a primeira condenação de injúria racial relevante do estado de São Paulo, uma faculdade particular, né? O perfil de quem estuda, pelo menos na FGV do Rio, é o pessoal branco, de condição, né? Mora bem, nunca teve dificuldade, pelo que eu vejo dos alunos, eu já estudei lá, já fiz cursos, e o garoto bateu uma foto de um menino no corredor, né? O garoto negro, e falou assim, eu achei um escravo fugitivo no corredor, vou anunciar para o dono para ver se reconhece. Aí a pessoa botou isso no grupo da faculdade, da turma dele, de algum trabalho que eles iam fazer, pessoal, na FGV. E aí, obviamente, né, o garoto que foi o esculhambado descobriu, ficou sabendo. E aí, olha o que aconteceu. Começou o processo, né, contra ele, graças a Deus, né? E na audiência, ele veio dizer que não, na verdade, na semana que eu estou sendo acusado de ter feito essa injúria racial, roubaram meu celular. Essa pessoa que falou isso não fui eu.
esse perfil aí é falso, eu nego até o fim. E aí, né, ao mesmo tempo, estava havendo uma sindicância que o garoto, óbvio, botou a boca, né, no trombone na faculdade para expor o fato, assim, ó, fui ridicularizado em rede social por um colega de sala, eu quero providências. E aí, na sindicância, parece que apertaram o menino lá e ele confessou que foi ele. E isso foi usado no processo que mostrou que ele mentiu, dizendo que o telefone tinha sido roubado. Por isso que eu estou falando da questão da prova que a gente vai coligir. Porque se a pessoa realmente escreve isso num grupo de WhatsApp e apaga para nós, né, leigos, que estamos vendo assim, a mensagem foi apagada para todos, né? Que nem quando você digita alguma coisa errada, assim, botei uma palavra estranha, né, no teclado, enfim, falei alguma bobagem ali, pum, tirei. Só que a gente tem que entender que em direito digital não se apaga nada. Os arquivos ficam ali. Você não consegue achar a localização, o caminho para você chegar nesse arquivo digital, mas ele está lá. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Rio, vocês ficaram sabendo da morte daquele menininho, o doutor Jairinho, né? Enfim, fez o que fez com o garoto, né? Enfim, como é que ele foi pego, né? Digamos assim. Existe um equipamento que só tinha na Polícia Federal que chama Celebrite. É um equipamento israelense que você bota no celular e você, mesmo que tenha tentado apagar tudo que está ali na memória, você acha que está apagado, mas o Celebrite vai achar. É tipo botar um negócio USB que você liga ali onde carrega o telefone e o Celebrite vai lá, roda tudo que está ali naquele telefone, mesmo que você tire o cardzinho, o SIM card do telefone, né, que é para ligar a tua rede, né? E ele achou as conversas da mãe do menino com o Jairinho, e isso fez com que ele fosse decretada a prisão preventiva dos dois, né? Então, assim, se uma pessoa que faz isso, uma coisa nojenta dessa, dizer, achei um escravo no corredor, não sei o quê, você pode tentar fazer uma colheita de prova digital, né? Você pode dizer, Cláudia, mas eu não tenho acesso a um equipamento desse, né? Porque geralmente é um perito que peritos alugam, porque comprar esse equipamento é caro, né? E até quando teve o caso do Jairinho, a polícia aqui do Rio, o governador do estado fez uma dotação específica de orçamento só para poder comprar aquele negócio para ter aqui, porque a gente não tinha, né? Então, a polícia agora já tem. Mas e não tendo Celebrite, fazemos o quê? O que você pode pegar, assim que constata aquela conversa, o que for, usa a ata notarial. Não sei se vocês já viram falar, a ata notarial, né, ela é prevista no CPC, né, fala o novo CPC, mas, gente, o CPC já tem 6 anos, né? Vamos parar de dizer novo CPC, porque ele já não é mais novo, né? Já está vigendo aí, já está quase, né, com 10 anos. Então, a ata notarial, o que ela é? Uma certidão de cartório que você vai mostrar uma página de rede social ou uma conversa que ele está vendo no WhatsApp. Veja bem, o tabelião que faz a certidão, ele não é testemunha de nada. Ele está certificando que você vai estar apresentando uma imagem para ele que condiz com o que você falou. A ata veio escrita literalmente assim, tipo uma certidão. No dia tal, eu vi na página tal, no perfil da pessoa fulaninha de tal, que ela xingou fulano, e, né, eu certifico e dou fé, né, que eles têm fé pública, né? Então, assim, essa é uma das provas mais importantes. Quer dizer, para não dizer que você não tem nada, porque não adianta você chegar e dar um print da conversa do WhatsApp, um print da página da rede social, porque sabe o que vai acontecer? O xingador lá, racista, vai chegar na delegacia e vai dizer que a prova é falsa. Não fui eu, isso aí é falso, isso aí é para me denegrir, ainda vai dizer isso, né? Então, assim, vai deixar o negócio pior ainda, né? Então, não caia, né, na besteira de contar com print. Mas qual é a razão de ser de não aceitação do print? Porque o print, ele é uma imagem. Quando um policial investiga um crime cibernético, uma injúria racial cibernética, ele vai querer ver o arquivo digital. O arquivo digital, ele tem um número, é o que a gente chama de hash, é a criptografia do arquivo. Então, ele vai analisar se aquele é uma numeração, né? Uma sequência de números e letras. E aí ele vai saber se aquilo é falso ou não, entendeu? Antes de ter o arquivo digital, ele não tem como saber.
Não adianta assim, olha, gente, eu trouxe aqui o super print com xingamento, né? Não. Isso aqui, para mim, para investigação digital, não tem validade. Estou até vendo uma pessoa comentar, ata notarial é cara, né? Mas vamos dizer, a possibilidade quem tem de fazer o uso dela deve fazer. Se eu não tenho ata notarial, não posso pagar. E assim, quanto é que custa? Já me disseram que tipo R$ 400, né? No mínimo, né? Por aí, por folha, né? Tem uma história dessa. O que você pode fazer também? Coligir outras provas, que no caso desse menino da FGV, foram usadas também. Por exemplo, imagem de corredor, ele dizer que não estava ali naquele momento que ele bateu a foto, mas ele foi visto. Testemunha, né? Então, que estava na conversa e pode dar uma declaração. Então, para crime digital, o print não basta por uma razão justamente que dificulta a investigação, né? Então, você conta com as provas que você tiver ao seu dispor, porque muitas vezes quem é advogado sabe da dificuldade, você vai fazer aquela como é que se diz que a OAB regulamentou agora, né? Investigativa, esqueci o nome agora, né? Enfim, é você coligir provas, né, como réu para você poder se defender ou também como vítima. Mas, enfim, você vai fazer o que está ao alcance do teu cliente, ver financeiramente o que é possível, se ele pode ou não pagar uma ata notarial. É isso, investigação defensiva. Obrigada, Ernesto. Deu aqui um pânico na minha cabeça, esqueci a palavra. Mas, enfim, essa investigação defensiva agora vai possibilitar isso, você vai coligir o que está ao seu dispor. Então, você, se for o caso, não tem jeito para fazer uma ata notarial, dá o print, mas junto com outra coisa. Você salva arquivo digital, você pega a tua mídia, que é o que eles sempre querem, traz um pendrive, você salva aquela página, e aí você, quando levar para a delegacia, você já vai ter o arquivo que é o que vai ser examinado pelo policial. Então, por isso, não conta. Investigação digital e papel são coisas incompatíveis, né? Então, você precisa ter essa atitude para a tua investigação ter possibilidade de ir para frente, considerar as provas que realmente são relevantes. E também, além de criar, fazer o registro necessário, aqui a gente chama registro de ocorrência, você chama de boletim de ocorrência, né? O nome é diferente, né? Você também entrar em contato com a rede social, porque você precisa tirar aquilo de alguma forma do ar, né? Você denunciar o perfil dessa pessoa, né? Porque não só os que mostram a cara, que invadem live, os que xingam em perfil de rede social podem existir, podem não existir, mas você também precisa tomar uma atitude. Normalmente, quando esse tipo de coisa, né? O Facebook tira, né? Bloqueia aquele perfil, o Instagram também. Mas, assim, às vezes, quando tem gente famosa envolvida nesses casos, às vezes tem que pedir judicialmente, né, uma cautelar, que às vezes são artistas brigando, né, tipo o casal que se separa e tal, enfim, aí existe uma controvérsia na situação, mas não é o cidadão comum, né, que passa por esse tipo de coisa. O mais fácil, o mais rápido é você contactar o administrador daquela página ou daquele perfil que for, e denunciar para ele ser bloqueado. Porque, afinal de contas, ninguém pode ficar falando coisas para ofender as pessoas na internet, né? Nosso presidente achou que ele não podia ser bloqueado, o Trump achou que também não poderia, né? Mas, infelizmente, né, a democracia, a gente também não pode sair falando tudo que quer, xingar as pessoas, achar que, como diz a Camila, é liberdade de expressão, né? Liberdade de ofensa, que eu saiba, não está previsto na Constituição. Então, é super importante. E a gente aqui também, para finalizar, que eu também não quero me estender muito, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, a questão da reunião online, né, que eu até, gente, depois da história da invasão, eu liguei minha VPN aqui, né, para garantir que ninguém vai ver meu endereço IP enquanto a gente está na transmissão, né, mas todo cuidado não é pouco, né. Então, a gente tem que tomar cuidado agora, que essa vida online deixa a gente muito exposto, né? A gente está aqui participando de um evento, tantas pessoas com seus computadores conectados, né? Mas a gente sabe que, assim, olhando a gente de cima, né? Se alguém olhando a gente na Terra, nós somos vários pontos de conexão.
cada um com seu endereço IP, né? O endereço IP é o que identifica o seu computador na rede, né? Na rede mundial. É o endereço eletrônico de cada um. Então, cada um precisa tomar medidas para proteger a sua navegação, né? Assim como nós estamos usando aqui o Zoom, né? O Zoom foi objeto de muitas invasões, né? Inclusive questionaram a segurança, né, desse serviço, né? Teve um problema até com o CEO da empresa na época, e foi até uma plataforma de streaming que ganhou muita projeção, né, pelas reuniões de trabalho, pelos eventos online. E uma coisa que é importante se fazer, justamente quem tiver a oportunidade de comprar um serviço de VPN, né, que é Virtual Private Network, é como se você estivesse passando o seu sinal de internet num tubo de navegação que ele esconde o seu tráfego de dados, né? Você tem empresas que fornecem esse serviço, eu tenho o meu aqui que eu estou usando para falar com vocês agora, e você tem uma navegação, digamos assim, escondida. Você aparece com o endereço de IP que, na verdade, não é o seu, né? Você também tem o servidor proxy, né? Que ele já cria isso para proteger também a tua navegação. E quando você for organizar um evento na internet, né? A gente teve a inscrição para a gente poder estar aqui hoje no Simpla, prestar atenção muito, por exemplo, eu já organizei eventos que eu vi muitos e-mails estranhos. Estranhos por quê? Porque, assim, e-mails que estão em desuso, tipo Hotmail. Pouquíssima gente usa Hotmail, principalmente um e-mail de trabalho, né? Você tem os e-mails corporativos, os e-mails do Gmail. Então, a ideia é você rastrear que e-mails são esses. João.silva@hotmail. A chance de ser um e-mail fake é muito, muito grande, porque é o nome genérico no endereço de e-mail que está em desuso, né? Então, assim, pode ser um invasor. Então, você já faz uma triagem de e-mails iniciais, que pode ser o cara que vai chegar aqui na Comissão de Igualdade Racial e falar um monte de merda para a gente online e atrapalhar a reunião, né? Também, identificar os interessados no seu evento. Tem questionários, né, que ele chama questionário survey, né, que você bota de acordo com a LGPD, agora a questão de coleta de dados pessoais, se a pessoa autoriza, quer participar do evento, saber quem é você. Você veio da onde? Você viu o evento na internet? Você é da OAB? Você é amigo de alguém, né? Enfim, é muito, muito, muito importante. A pessoa está fazendo, como assim o pessoal não usa mais Hotmail? É um e-mail que não é muito comum, né? Mas, assim, nas estatísticas de fraude, o e-mail do Hotmail está lá campeão, né? Então, infelizmente, tem que tomar esse cuidado. Controle de acesso de sala, por exemplo, nós estamos aqui conversando, o meu microfone está habilitado. Todo mundo que entrar numa reunião sua de trabalho, uma reunião do que for, quem entrar, desabilita a imagem, desabilita som, que a pessoa não vai poder passar nada ali, nenhum vídeo de gracinha, imagem pornográfica, xingar ninguém. Se você achar que aquela pessoa é estranha, você impede o acesso dela. Todas essas plataformas tipo Zoom têm esse mecanismo, desabilitar microfone, senhas de reunião também, que é importante você usar, né? Salas de espera, né, como se faz nas audiências virtuais, é o balcãozinho que você fica ali esperando o pregão eletrônico, digamos assim, é muito importante, porque aí você consegue ver quem é essa pessoa, para vocês verem que não é exagero. Eu fiz uma audiência essa semana, que de repente brotou uma pessoa na videoconferência. Que essa pessoa? Eu não tenho testemunha. Outra parte também não tem. Essa é a juíza, essa é a promotora. A juíza, você falando o quê? Era uma testemunha surpresa, gente. Testemunha tem que estar arrolada, né, no momento processual adequado. Então, ela não pode achar que é JEC, né, que é Juizado Especial Civil, que você vai trazer no criminal alguém de surpresa, achando que é filme americano, né? Oi, gente, eu vim depor, né? Não. A juíza pegou e te dá licença, eu vou ter que desabilitar a senhora, que a senhora não está descrita na defesa preliminar como testemunha, não está na denúncia do MP como testemunha. Então, tipo, quem é a senhora? Trabalha aqui com algum dos advogados? Não. Então, me desculpa, tá? Tchau. Pum, desligou. Porque até numa audiência isso pode acontecer. Então, assim, os controles que a gente precisa ter, parece paranoia, mas, infelizmente, no mundo que a gente vive, no mundo da discórdia online, do ódio racial online, tudo é possível, porque vai que essa pessoa pudesse ser algum desafeto de alguém ali na sala, né? E fosse fazer alguma coisa do gênero, né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades. Então, a mensagem que
para finalizar, que eu queria deixar com vocês, é que a gente vive num mundo que não pode abrir mão dos seus direitos com a tecnologia, né? Os direitos humanos são inatos, né? Principalmente o direito a respeito à igualdade racial, os direitos das pessoas que são marginalizadas, principalmente perseguidas pelo Estado, pela mídia, que não têm oportunidades iguais, né, de acesso, às vezes, à educação, à saúde, e a gente tem que mudar essa realidade, a gente tem que apoiar as pessoas, a gente tem que valorizar gente como vocês que estão aqui fazendo isso, exaltar essas pessoas e lutar junto, que a gente não pode desistir. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Cláudia. Que aula! Eu estou aqui agraciada, tenho certeza que os convidados também. E aí, conforme você foi avançando na palestra, me surgiu algumas dúvidas, né? Porque essa comissão, se não é do conhecimento dos convidados, sofreu ataque cibernético, né? No dia 7 de abril, a Comissão Especial de Promoção da Igualdade Racial de Santana promoveu um evento, uma reunião aberta para falar sobre feminicídio e suas interseccionalidades. Só que aí, o que acontece? Como a gente, né, não teve a sua aula, a gente errou, porque o mecanismo do streaming foi pelo Google Meet, não foi pelo Zoom. E o Google Entendi. Meet é extremamente sensível, né? E também a gente divulgou o link já do Previamente, evento, para acessar a sala. previamente. Só que esse previamente foi aí com menos de 24 horas. Então, perceba como se dá essa organização criminosa. Foi o único evento, inclusive, que eu divulguei apenas com um lapso de 24 horas. E no dia seguinte, a gente estava, né, eu, a doutora Lene Blue, que se faz aqui presente, falando, né, que ela também era expositora, e de repente, Cláudia, e também uma coisa também que eu pensava, no ataque, eu pensei que no próprio ataque, esses criminosos, eles se passavam por pessoas e a gente tinha que abrir aqui o acesso, franquear o acesso para eles já praticarem o ato. E no Google Meet, não, eles invadiram a sala independente de eu franquear o acesso. Eu fiquei horrorizada. Nossa. Sim, não precisaram enviar solicitação para que eles entrassem na sala, eles entraram automaticamente. A live foi bombardeada em questão aí de segundos, com Que inúmeras horrível. pessoas. É por isso que eu chamo de organização criminosa, porque, perceba, foi uma quantidade massiva de gente organizada com o único intuito, né, de silenciar, né, o tema, né, e também silenciar pessoas que representem aí grupos minoritários, grupos marginalizados, que trata-se aí de feminicídios, tratando que o ranking também das mulheres que morrem são as mulheres negras, né? Sim. E aí a gente sofreu inúmero ataque machista, racista, de cunho misógino, enfim, várias coisas eles tiraram aí. Fizeram gestos obscenos, falaram inúmeros absurdos, né? Mostraram suas partes íntimas, nós fomos extremamente violentadas. Então, Nossa. isso também nos serve de alerta, né, para os próximos eventos, em se tratando que vem crescendo aí de forma abrupta esses ataques, né? A gente vê isso com frequência, está vendo com frequência sendo veiculado não só em própria instituição de entidade de classe, OAB, mas em faculdades federais, outros colegas de profissão também, né, ao proferir, ao ministrar palestra, também sofreram ataques, e isso vem crescendo de forma absurda. O que a gente não pode é normalizar esse tipo de conduta, né? A gente acha, assim, que estou aqui através de um dispositivo, de uma tela fria de um computador, que essas pessoas vão sair impunes, não. E perceba também outra coisa que me deixou muito horrorizada, foi a naturalização. As pessoas que fizeram isso não se esconderam através de um perfil fake, elas mostraram seus rostos. E isso é o que também é mais preocupante, porque está tão assim legitimado, elas estão se sentindo tão confortáveis para praticar os crimes que elas não ligam mais em se esconder através de um perfil fake. As Com coisas estão certeza. mudando,
né? Assim, lamentável e já nos serve de alerta, né? Porque a gente vai falar, sim, a gente, em se tratando que nós, né, na entidade de classe OAB, somos mulheres, somos as maiores com a quantidade de inscritas, ainda, infelizmente, na nossa entidade de classe, que é uma entidade heteronormativa, não foi pensada nem criada para nós, né? Ainda não ocupamos aí os cargos de direção, né, de uma maneira uníssona, só que a gente precisa estar, né? A gente precisa se manifestar e o intuito também dessa organização é que nos silencie, né? Que nos violente, mas que nos silencie e nos interrompa a fala, em se tratando que historicamente nós já fomos silenciadas demais, sobretudo as mulheres negras, né? E isso não mais vai acontecer. Foi um choque, sim. A live, ela continuou, o intuito foi encerrar a live, né? Foi nos silenciar e que a gente terminasse, mas eu consegui fechar a sala, abrir um outro link, e aí só, e como infelizmente a gente ficou muito assim atônito com a violência, a gente só permitiu o acesso de quem realmente a gente conhecia, né? E aí a gente conseguiu dar continuidade ao evento. Mas assim, é algo absurdo, né? Algo absurdo que a gente tem medo mesmo hoje é de que isso não se naturalize, né? Que esse tipo de violência e esses tipos de crimes, eles não caiam aí no esquecimento, que as pessoas não liguem, as pessoas precisam noticiar os crimes, né? O devido processamento, a notícia crime, vulgo boletim de ocorrência, como a gente chama aqui, ela precisa ser realizada, né? Eu não sei aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo existe uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. Ela foi inaugurada em dezembro do ano passado, né? Fica no centro da cidade de São Paulo, é uma delegacia enorme com alguns departamentos e para pelo menos dar um certo respaldo, porque a impressão que a gente tem também é que a gente não tem segurança jurídica. Por mais que a gente tenha respaldo legal, a sensação é que você não tem nenhuma segurança jurídica, isso vai acontecer de forma reiterada e vai ficar por isso mesmo, né? E perceba também os entraves, né, enquanto vítima, de como é levar isso adiante, de como é realmente ser processado e judicializada a situação, né? Você falou da ata notarial, é uma realidade que destoante, né? A maioria, assim, eu suponho que a maioria das vítimas, elas não têm condições de arcar com essa ata, né? E se tratando que a ata, acho que aqui eu não sei, mas quem tem mais prática aqui com cartório pode saber que aqui uma folha acho que está em torno de R$ 400, salvo engano. Então, já pensou você fazer a ata de documentar isso, né? Atestar a fé desse servidor público, né? Para que a gente possa acostar esse documento probatório nos autos, né? É bem complicado, sem falar do entrave também da vítima ir para a delegacia de sofrer ainda, de ser tirada de cabeça, né? Dos servidores públicos prevaricarem, né? Não, aqui não, isso é um mero aborrecimento, vai para casa. Isso não só acontece em crimes dessa natureza, como acontece principalmente aí nos casos de violência doméstica e familiar, quando as vítimas, né, comparecem às delegacias de polícia sozinha. Então, por isso também é importante a presença de um profissional, de um advogado, sobretudo importante que seja um profissional especializado, inclusive para lidar com essas dificuldades em sede policial, porque a gente sabe que não é brincadeira, né? A prática na advocacia, ela é extremamente diferente, né? Então, a gente tem aí inúmeros entraves para lidar com isso. E quando a gente consegue realmente noticiar o crime, a gente já tem outra problemática que é no judiciário, né? O elemento probatório, aí a justa causa, os elementos que aí comprovam o indício de autoria, a certeza de materialidade, mas mesmo assim o membro do parquê, o Ministério Público, ele acredita que não é caso, né, de injúria, não é caso de crime de internet, mesmo a gente acostando todo o documento, comprovando, né, o teor da injúria ou o teor do crime, e esse processo lá na frente ele resta arquivado. Então, a gente tem assim inúmeros desafios pela frente. Eu espero que venham, né, algumas legislações, não sei aí se lá na frente existe esse projeto, né, de lei para que altere o Código Penal, que dê mais subsídios, né, mais segurança
para essas pessoas vítimas de crimes cibernéticos, porque são inúmeros, né? E esses discursos de ódios, principalmente no que tange o racismo, ele vem crescendo, né? Vide aí o número de denúncias através da SaferNet, que é uma plataforma que cuida exclusivamente aí, né? Que abarca aí os direitos humanos na internet. O índice é altíssimo, né? Desde aí com o advento do Facebook, só vem crescendo de forma pré-ordenada e assustadora. E algo precisa ser feito, Com né? certeza, doutora Camila, porque o que acontece? Eu também vejo o crime cibernético racial permeado com outras coisas, né? Acontece também, às vezes, o crime cibernético envolvendo religiões de matriz africana, né? A gente também tem aqui uma delegacia especializada, né, nesse tipo de coisa de intolerância religiosa, né? E acaba que também tem sempre alguma questão relacionada a isso para se fazer registro, né? Por exemplo, se você, sei lá, você é da Umbanda, do Candomblé, aí faz uma foto, né? É dia de, sei lá, Cosme e Damião, né? E aí você quer fazer uma foto, nossa celebração do dia e tal. Aí alguém vai e fala uma gracinha lá na internet. Tem que fazer o registro, né? Além de tudo, envolve a questão da religião africana, do racismo, Sim, né? Toda sim, essa do racismo religiosa. religioso, exatamente. Aí Que também, vem às vezes, crescendo também. também. É um dos xingamentos, né? No top 5 dos xingamentos das Sim, pessoas, um dos piores, né? Não respeitar a religião dos outros. E ainda sim, quando ainda envolve, às vezes, mulher também, contra mulher, outra vulnerabilidade, né? Então, mulher, negra, bandista, enfim. E aí, exato, já também é lésbica, né? Aí tripudiam, né? Aí o xingamento é exatamente. completo, né? Exatamente. O Fábio, ele inseriu aqui uma pergunta, né? Ele falou assim: eu sei que deve chegar nessa parte, mas eu gostaria de saber se as alternativas de combate aos cybercrimes de racismo avançaram na mesma proporção que a prática desses crimes na internet, visto o avanço da disseminação de ódio desde o surgimento do Facebook, citado pela Camila no início da palestra. Você pode responder, Cláudia, a ele, por favor? Pois é, eu não vejo muito avanço, não, infelizmente. Eu acho que tem pautas que interessam mais politicamente, dependendo do governo que a gente tem, do que outras, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu acho que esse tipo de coisa não vai interessar no momento que a gente está vivendo, né? Embora para mim seja uma pauta atemporal, né, que é relacionada a direitos humanos, mas se não tiver quem brigue por isso, quem se esforce por isso, faça projeto de lei, tiver um esforço de um partido, de uma comissão da OAB, do cidadão, né, que, enfim, a gente também pode propor, né, alguma coisa no Congresso Nacional, está na Constituição, não acontece nada. A gente tinha até essa alteração que eu falei dessa lei que está como de 2019, mas saiu agora, foi uma alteração que já estava em tramitação há 2 anos, né? Então houve um embarreiramento político, presidencial, para não sair, mas foi uma alteração importante, porque isso estava colocado como artigo 20 da lei do racismo, né, da 7.716, era uma pena menor, aí agora aquele artigo foi retirado, aí fizeram um aumento de pena no artigo 141 do Código Penal, para triplicar essa pena, né? Então, a gente tem alterações que demoram muito a sair, alterações tímidas, né? Então, a gente tem que perceber que o esforço legislativo, às vezes, não é muito grande para isso acontecer, estão preocupados em questões orçamentárias, o que for, mas questões de convivência social, de civilidade, né, das pessoas, parece que são menos importantes para o legislador, né? Entendo. Bom, o Rafael informou aqui que realizou uma consulta simples, né, aqui na cidade de São Paulo, que o valor da ata notarial, a primeira folha está custando R$ 483,65, e depois aí as páginas subsequentes, o valor de R$ 244,23. Então, a realidade, assim, é algo... Isso sugere na delegacia, não, você tem que trazer a ata notarial. Tá bom, a ata notarial é um recurso possível, cabível na lei, só que nem todo mundo tem essa grana no bolso para pagar, né? Então, infelizmente, você vai querer ajudar uma pessoa que, sei lá, o cara que ganha um salário mínimo, uma pessoa que, sei lá, trabalha no balcão de uma padaria e sofre uma situação dessa, vai fazer como? Vai contar com a ata notarial? Realmente não vai, né? É desolador, né? Isso é mais para artista, né? Para empresa, enfim. Não dá para sugerir esse tipo de coisa, mas é uma das provas, né? Que assim a gente tem que mencionar que são cabíveis, né? Mas fora um pouco da realidade, né?
A gente tem o Código de Processo Penal agora que teve o pacote anticrime, ele trouxe uma coisa que chama cadeia de custódia, né? Mas ele não falou especificamente da cadeia de custódia das provas digitais, né? Das provas de um modo geral, né? Então, não trouxe alternativas, elencar no CPP o que a pessoa, como operador de direito, como advogado, pode fazer, assim, que alternativas eu tenho, né? Aí você vai ver essas sugestões de corredor de delegacia, você, pô, R$ 483, hein? Vou tirar do bolso agora. Facinho, né? Não dá. A gente tem que improvisar, porque acho que o desafio também do operador, né? Eu acho que é isso também. Além de a gente já saber toda a teoria, na prática, a gente precisa estar arriscando mesmo, ser advogado que sai um pouco da zona de conforto, acho que principalmente no que tange aí crimes dessa natureza, né? Porque é algo novo, que vem crescendo de forma absurda, e quando a gente se depara com um caso na prática, a gente às vezes pode ficar assim com dúvida, né? E aqui, eu vou até onde, o que fazer, né? A Natane, obrigada, Natane, por sua presença. Ela informou aqui que delegados e magistrados negam o racismo, mesmo quando há fatos, mas também o que esperar, né? A nossa justiça, ela é hegemônica, né? É seletiva, Heteronormativa né? ainda, exato. Infelizmente. Seletiva, a gente sabe disso, né? Que atinge pessoas muito bem pontuais, sabemos quem, né? Infelizmente. O Fábio está agradecendo, imagina, Fábio, a Isabela. E sobre o nível de sucesso desse tipo de investigação, existe alguma estatística sobre investigações de cybercrimes? Eu acho que no Então, próprio SaferNet, né, as denúncias. Também não sei se tem outra plataforma, Cláudia. tem, na verdade, assim, o SaferNet, ele é um relatório excelente, né, que ele mostra tudo o que acontece nas tendências, né, de cybercrime, mas falando em termos de delegacia, né, de sucesso de investigação policial, a gente tem ausência de estatísticas. E o porquê que eu estou falando isso? Porque até para você fazer um profiling das pessoas, né, do criminoso cibernético, fazer uma pesquisa dessa no Brasil é difícil, porque não só você é desestimulado a fazer o registro, né, como eu falei, vai para casa, é besteira, não sei o quê e tal. Ou então, quando tem investigação, ela dificilmente vai para frente. Por quê? Porque esses casos, né, do dia a dia, né, do xingamento no Facebook, no WhatsApp, muito dificilmente vão para frente, porque eles vão aqui no Rio de Janeiro para delegacias de bairro, né, que não tem gente treinada para poder acompanhar esse tipo de investigação, não recebeu, né, conhecimento para isso, não tem peritos tecnológicos nesse lugar. E a delegacia de crimes cibernéticos que nós temos aqui, ela está voltada basicamente para crime financeiro. Estou dizendo isso porque tem na porta da delegacia uma resolução, uma portaria, né, que chama da Polícia Civil, dizendo o escopo de investigação lá. Fraudes pela internet de Aqui valor de também está assim já. 300 salários mínimos. Estamos na Noruega, né? Isso não foi feito para investigar nada no Brasil, né? Então, se você comprou no Mercado Livre alguma coisa, né? Um perfil falso, né? Comprou, sei lá, um sapato, azar o seu, né? Vai para a delegacia de bairro. Então, se você ainda teve, né, uma injúria, foi vítima de injúria racial, você vai ser provavelmente mandado para a delegacia de bairro, o cara vai fazer o RO, não vai nem se tocar da questão que eu falei do print, que só isso não é possível, não vai pensar em outras provas, e aí você já tem que pensar por ele, né? E não vai saber muito para onde ir, e aquilo vai ficar rodando. E aí o que pode acontecer? Aqui no Rio, quando uma investigação não vai para frente, chama suspensão da VPI, porque antes do inquérito tem a verificação de procedência da informação, tipo pré-inquérito, né? Então, se ali não tem o mínimo, a VPI é suspensa. E aí você só vai ter um RO, porque a função do RO pela deficiência da investigação acaba sendo usar aquilo como uma ação de dano moral, que acaba que é o justiçamento financeiro, né? Que não é o que a gente busca, né? Muitas vezes você vai para a justiça por um crime contra a honra, uma injúria racial, trazer uma pessoa para a audiência já é uma vitória, porque ela está sendo obrigada a ir para a vara criminal, de repente se tem uma retratação, né, um pedido de desculpas, ela reconhecer que ela falou uma coisa absurda, sim. Tem pessoas que acham, eu acho isso importante para mim, eu quero que conste em ata e eu pretendo aceitar, então para ela já é uma vitória. Sim. Só que para a gente chegar nesse momento é bem difícil, né?
Em se tratando que a justiça penal ela não ressarce vítima, né? Embora seja aí a última ratio, mas nessa esfera de direito penal, a vítima ela não terá o seu bem ressarcido financeiramente, né? O que ela Pois quer é, mesmo nesses casos é a retratação, é o arrependimento, né, do autor dos fatos, algo do tipo, que haja até uma conciliação, mas monetariamente, financeiramente, isso não é pleiteado nessa esfera, né? Então, exatamente, a imagem, a honra da pessoa, sim. e isso extrapola até, às vezes, condição social. Essa semana mesmo eu estava vendo um documentário do Netflix que tem um cara que é costureiro, né, de uma grife famosa francesa, né, da Balmain, e ele é uma pessoa que foi adotada, né, ele é um menino francês negro, né, por uma família rica da França, e ele conta como ele sofreu os racismos, né, por tudo que ele, mesmo sendo gênio da moda, sextuplicou o lucro da marca, né? Tá lá, é Wonder Boy, que chama o documentário, né? E ele busca essa família, ele descobre que a mãe dele tinha 15 anos, dá a entender que foi um estupro, então o cara fica perturbadíssimo, né? E aí mostra como é que foi o conflito dele com essa vivência de estar na França, ele mesmo sendo rico e não aceitarem ele. Então, assim, as pessoas não podem entender que isso não tem a ver com dinheiro. O cara do documentário tinha dinheiro para cacete, né? E pode ter o que ele quiser financeiramente, mas ele não vai aceitar racismo, não vai ter indenização que vá cobrir um ato racista contra ele, né? É. O Ernesto ele pontuou aqui que o professor Juarez Cirino vem tratando essa questão da justiça restaurativa, assunto extremamente relevante. Então, relevante eu acho que polêmico, né? Porque justiça restaurativa em casos de racismo, injúria racial, aí entra também acordos de não persecução penal, não sei aí até que ponto isso é palatável para a gente ter uma conciliação com quem é racista, não sei. Eu tenho aí minha cabeça buga, Cláudia, e pessoas. Olha, Eu não, assim, eu eu não respeito a opinião consigo. dele, do doutor Juarez, mas assim, são coisas que eu vejo soluções que eu falo que são soluções teóricas que na prática não funcionam. Eu É, acho que para você que está envolvido numa situação de racismo, de humilhação, acho que tem coisas que são bens jurídicos indisponíveis. Como é que você vai negociar, fazer justiça negocial com esse tipo de coisa, né? Eu acho que sim. certas situações que até poderia, mas a justiça restaurativa na esfera penal eu acho muito complicada. Você vai estar, talvez, relativizando a importância desse bem, né, da dignidade, né, dos direitos humanos. Pode ser, posso estar errada no meu raciocínio, mas eu acho complicado. Você sofreu uma humilhação, ainda mais cybercrime, por que se aumenta a pena, né? A razão de ser. Porque antigamente você, quando tinha um xingamento, uma coisa no jornal, numa revista, né, quando a mídia era essencialmente impressa, mandava tirar, né? Você tinha ação judicial para isso, Uhum. retratação, caramba. E agora? E o compartilhamento? Apertou o botão, você não sabe a quantas pessoas aquilo vai, né? Então, como você vai dimensionar a lesão, esse bem jurídico, para se fazer uma justiça restaurativa? Não sei. Então, é complicado, né? Demais. Não sei se as pessoas aqui presentes têm algumas considerações, alguma pergunta para fazer. Eu acho que ficaria aqui mais tempo, viu, Cláudia? Você é sensacional. Gostei muito das suas contribuições, de verdade. Acho que a gente podia aí repetir, porque é um assunto muito, com um rol assim enorme. A gente precisa abordar mais. Tem Com inúmeras certeza. questões e sinta-se aí convidada, né, para retornar aqui, para bater um papo com a gente, porque eu acho, né, que a gente precisa se preservar, se precaver, em se tratando que internet, né? A gente antigamente achava, né? Tinha essa falsa percepção que era terra que ninguém passeia, que você pode cometer os seus crimes e falar, e tá tudo certo, eu estou aqui porque eu tenho essa liberdade para exprimir as minhas vontades e as minhas opiniões, e não é assim, né? É algo grave cometer crime em ambiente virtual. A gente sabe que está aí crescendo de forma magnânima, absurda,
E a gente tem inúmeros entraves, enfrentamentos, desafios, né? A ausência aí de algum respaldo mais efetivo jurídico, talvez. Não sei se também a ausência aí da própria parte, né, processual falando, né, de meios, mecanismos para isso, né, se tratando que só vem crescendo não só crimes dessa natureza, mas inúmeras, né, quadrilha, organização criminosa do Pix, ainda mais Exatamente. agora, né, com o Pix, com essa facilidade aí de transferência, de transação bancária, né, as pessoas têm sido sequestradas, né, para realizarem essas transações rapidamente, então está assim algo absurdo, né? A tecnologia veio para melhorar as nossas vidas, mas em contrapartida aí tem também essa problemática e desafio. Com certeza, gente. Só para finalizar, agradecer que a oportunidade está aqui, que eu acho esse evento importante, porque a gente tem que falar do direito penal da realidade, né, gente? No livro, tudo é muito lindo, tudo é muito prático, mas para a gente que está do outro lado do balcão, né, da delegacia, da sala de audiência, tem que passar para vocês como é que é o direito penal da realidade, né? Das coisas que dão errado na delegacia, das provas que não servem, do desfecho do seu processo, da justiça restaurativa, que eu achei um comentário excelente do Ernesto. Então, assim, vamos encarar a realidade e tornar o direito penal menos fantasioso, né? Como a gente fala aqui no Rio, né? Gente que critica coisas feito eu. Não dá para ficar sentado de uísque Black Label na mão falando de direito penal, achando que você vai mudar a vida das pessoas nas coisas da teoria, né? Então, é isso que a gente pretende aqui. Muito obrigada. Te agradecemos. Por gentileza, doutora Lene Blue, suas considerações, minha vice-presidenta. Estou encantada, doutora Cláudia. Foi uma aula magna, eu realmente aprendi muito. Eu ia fazer uma pergunta sobre SaferNet, né? Porque, na realidade, a senhora falou sobre as questões como chegar, né? Tem o SaferNet, tem o site do MP, e a senhora respondeu tudo sem eu precisar perguntar. Que bom! Perfeito. Só que eu tenho uma dúvida, até por uma questão pessoal, né? Quando aconteceu essa invasão dos hackers, eu me senti violada como vítima da Lei Maria da Penha, né? Eu já fui vítima da Lei Maria da Penha, então, assim, as mesmas consequências que eu tive à época, eu tive agora. Então, eu considero um estupro virtual. Primeiro, porque nós não estávamos afeitas àquela situação, não era bem isso que a gente queria, fomos forçadas a ver cenas constrangedoras. Aí, está no fim, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa caracterização penal de estupro virtual e, eu vou acrescentar, porque eu sou ativista, naquele mesmo mês aconteceram 4 situações, invasões iguais, com mulheres negras. Uma no interior de São Paulo, outra em Santos, outra aqui em São Paulo, com uma advogada também, e outra conosco. Então, ouso dizer que não é coincidência, esse estupro virtual, ele também foi embasado nesse tripé de exploração, como a mulher negra é vista, então é possível. E aí, eu não sou criminalista, a doutora Camila me ensina muito, realmente, minha amiga é outra, mas não daria para penalizar como uma questão também, além do estupro virtual, com a questão do racismo. Com certeza, doutora Lene. Com certeza, porque assim, estupro virtual já é reconhecido pelo STJ, né? Já houve precedente falando sobre isso, porque o estupro virtual, o que é? É você ser submetida contra a sua vontade, como vocês foram naquela live, a um ato libidinoso, que não pode dizer que não foi, de certa forma, né? Mostrar partes íntimas, né? Como a doutora Camila falou que aconteceu, para, enfim, prazer exclusivo do criminoso, né? Então, ainda que não tenha contato físico, pode ser considerado sim. Eu entendo que até se fosse fazer um registro, né, você poderia capturar dessa forma o que aconteceu nessa live, não seria meramente injúria racial, violência exclusivamente contra a mulher, no sentido de crime contra a honra, mas poderia ser capturado sim.
Ai, perfeito, porque na minha intervenção pessoal, como eu me senti violentada, eu postei estupro virtual mesmo, que é como Lei Maria da Penha. Porque se fala pouco disso, né? Mas existe sim. Mas foi como eu me senti, né? Fisicamente, inclusive. Aquele abatimento, aquele corpo dolorido, as impressões, as ideias que vêm frequentemente à cabeça após a violência, é uma coisa realmente terrível. Doutora, justamente, gente. Violência digital também, não pode dizer que vocês não sofreram uma violência psicológica, que houve, com certeza. E daria para sancionar, fazer um pool, né? Injúria racial, violência... Tudo! E estupro virtual. Eu agradeço extremamente sua presença e a de todos, né? Esse assunto veio à tona até porque nós nos sentimos tocadas e mexidas com o acontecido, e realmente foi muito esclarecedor. E a senhora tem razão, né? Os inquéritos policiais, eles são arquivados sempre com o mesmo, pela promotoria, pelo menos eu tive 3 esse mês, sobre a alegação, existe uma naturalização dos nossos ais, dos nossos direitos, né? Então, palestras como essa, de conhecimento, de formação, são importantes para nutrir a luta, para que a gente saiba realmente o que é possível fazer, o que temos direito e combater de todas as formas. Agradeço a todos, doutora Camila, doutor Peter presente, doutora Cláudia encantada, e até a próxima. Muito obrigada. Maravilha, Juca. Excelente a live, uma verdadeira aula sobre direito e tecnologia. Obrigada, Juca. Juca, que é jornalista do Alma Preta Jornalismo, um jornal seríssimo, comprometido, transparente. Grata pela sua presença, companheiro. Quero agradecer também a presença da Natane, companheira do Rio de Janeiro. Obrigada, Natane. O Ernesto Carvalho também, que contribuiu aqui com a gente, a doutora Araceli, o Eric, o Rafael, a Janaína Dias. Jana, minha amiga, um abraço. O Wesley, Antônio, Fábio, a Jéssica, a Caroline, a Isabela também, que contribuiu aqui com a gente. Tem vários Isabela é minha jornalistas na aluna. live. Ai, meu Deus. Ela disse que tem vários jornalistas na live. Quais são os outros? Me diga aí, sinalize, por gentileza. Eu também sou jornalista, o Fábio Soares. Ai, que maneiro, não Obrigada. sabia! O Fábio Luiz da Silva também, a Roberta Alves. Ai, que ótimo. O Rony também, o Leandro, o Flávio Henrique. Obrigada, Flávio, por sua presença. Gente, eu quero agradecer cada um de vocês, viu? Cada um de vocês pela presença, pelo engajamento, né, interesse na temática, né, conte com essa comissão, né, sigam a nossa comissão no Instagram através do endereço cepir.OAB Santana. Né, estamos lá no Instagram, é a nossa única plataforma para a gente publicizar os nossos eventos, mas fique muito à vontade também para conhecer a comissão, né, para participar de mais eventos, de mais reuniões que envolvam temáticas dessa natureza e tantas outras, né? Porque falar sobre raça, falar sobre tecnologia, falar sobre gênero e classe, pensar o direito para além do academicismo jurídico é importante, né? Em se tratando aqui, que eu acredito que boa parte, né, seja operador do direito, mas também tem outras pessoas de outras áreas de atuação. Pensar o direito, abrangendo aí as ciências sociais, nos torna aí advogados, operadores, profissionais mais humanistas, né? Então, também que nós, além de operadores do direito, eu arrisco dizer que também somos educadores sociais. Então, nós temos aí também esse desafio. Sou grata pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada. É isso. Qualquer coisa, procurem o site OAB Santana, tem lá a aba das comissões.
tem lá as pessoas que estão empossadas até o momento, tem o meu número, o meu e-mail, fique muito à vontade para entrar em contato comigo, entre no site da honrosa subseção 125ª subseção de Santana. Agradeço a doutora Riva pelo auxílio aqui técnico, muito obrigada, doutora. Leve os meus agradecimento também ao nosso presidente, que infelizmente não pôde se fazer presente até o final por conta de outro compromisso. Muito obrigada e novamente reitero os agradecimentos para a nossa expositora, a doutora Cláudia Carvalho, meu muito obrigada. Sua palestra foi sensacional, incrível e, por gentileza, retorne mais, porque é uma aula, a gente precisa aprender muito sobre, é um assunto que não se esgota apenas com uma noite. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Como disse a Natânia aí, viva o Luiz Gama, nosso primeiro advogado do Brasil. Isso aí. Exatamente. Estamos aí. Agora ganhou aí a honra honoris causa pela USP. Então, já temos aí mais uma, né? Mais um desafio, e isso se deu por muita luta, né? Por muito movimento coletivo, por muito movimento, né, negro. Então, a gente só tem aí que agradecer, não agradecer, porque, né, já era para ter acontecido há muito tempo, não precisava disso, mas isso se deu aí por muitos esforços dos nossos redutos, e acho que é isso, um trabalho aguerrido, cansativo, exaustivo, mas nós estamos desse lado da trincheira para lutar mesmo, né? Se não fosse assim, a gente nem escolheria esse curso de Direito. Então, vamos para cima. Muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Muito Obrigada. obrigada. Boa noite, obrigado. gente. Obrigado. Deus, Boa obrigada. noite. Tchau, Obrigado. tchau. Nós que agradecemos. Excelente quarta-feira. Boa noite. Boa noite.